Olá pessoal, mais uma dica aqui, nosso concurso da SEMAD. Agora nós vamos ver rapidamente sobre planejamento, né? Os níveis de planejamento, né? E o que vai fazer, né, nós distinguirmos se o nível ele se trata do nível estratégico, se trata do nível tático ou se trata do nível operacional. O primeiro nível, aqui no topo da pirâmide, é o nível estratégico, né? É o nível em que está, né, inserido nele o presidente da empresa ou da instituição, os presidentes, os diretores e os sócios. São o pessoal aqui da alta cúpula, né? Os que tomam as decisões, né, a nível institucional, ou seja, que diz respeito a toda a instituição, de cima para baixo, global, que também é sinônimo, não que só diz respeito a toda a instituição, como também a sua abrangência, né, o seu negócio por si só, e é algo feito a longo prazo. Também é algo que cobram em prova e que vai distinguir se trata do nível estratégico ou do outro. Quando se falar aqui de longo prazo, está falando do nível estratégico, porque eles fazem os trocadilhos aqui. Eles falam do longo prazo e dizem que é tático ou dizem que é operacional. Aí eu tenho que estar com isso aqui muito bem definido na minha cabeça para quando eu for fazer a prova eu saber do que está se falando. Então, se falar longo prazo, global, institucional, está falando de planejamento estratégico. O planejamento estratégico, né, é o início, né, da empresa. É aquilo que a empresa se propõe a fazer, né, que está nela inserido a missão, a visão, os objetivos, as metas, os caminhos a serem traçados e por aí se vai. Já o tático é o nível intermediário. É o nível em que se encontram os gerentes, os líderes de setores. Um exemplo para ficar mais prático. O nível estratégico aqui, os presidentes, os diretores e os sócios, em uma reunião, eles vão decidir, a exemplo, onde eles vão investir o seu capital, ou parte do seu capital. E aí eles escolhem uma determinada região, um determinado produto, uma determinada linha em que vão investir, e aí vem o nível tático, que é o nível intermediário, pega esse projeto que vai descer do nível estratégico até eles, e aí eles vão traçar caminhos, formas, vão ver de onde vai vir esse dinheiro, a exemplo, o departamento financeiro, o setor de gestão de pessoas, vai ver se tem pessoal qualificado, se vai precisar qualificar esse pessoal. Por isso aqui que o nome do nível é o nível tático, ou intermediário ou a médio prazo. Aqui você vai manter a mesma lógica, o mesmo pensamento do primeiro nível. Se falar de médio prazo, está falando de nível tático. Se falar de intermediário, nível intermediário, eles também vão estar falando de nível tático. Por quê? Porque eles gostam muito, as bancas gostam muito de estar trocando. Numa prova eles usam médio prazo, noutra prova eles usam intermediário, eles usam tático, também como aqui no nível estratégico, usam longo prazo, global, institucional e estratégico. Eles usam menos o nome aqui do setor, o nome do nível, estratégico, tático e operacional, o que eles menos utilizam. Por quê? Porque fica muito notório, fica muito fácil de se perceber. E como a ideia da banca, o interesse da banca é dificultar um pouco o assunto, então eles vão trocando por alguns sinônimos. E por último temos o nível aqui operacional. O nível operacional é o nível de curto prazo. É um nível já voltado muito para a tarefa. Quando se falar de tarefa, de função, eles vão estar falando do nível operacional.
tarefa, função, nível operacional, curto prazo, nível operacional. Geralmente, em provas, eles trocam o conceito aqui. Conceito do nível estratégico para o nível operacional. Eles não trabalham tanto o tático. O tático eles trabalham mais separadamente. Agora, quando eles vão fazer os trocadilhos, as mudanças dos conceitos e dos termos, eles pegam o nível tático, colocam alguma coisa do nível operacional e dizem que é tático, e dizem que é estratégico. E vice-versa. Pegam alguma coisa do nível estratégico e dizem que é operacional. Ali para tornar a alternativa ou a questão errada. Então tem que ficar ligado nisso. Quando eles tratam aqui o tático, eles tratam mais isoladamente. Isso não impede também deles trabalharem em conjunto. Tático operacional, tático estratégico. Mas em regra, o que eu tenho visto em questão, eles trabalharem isso aqui isoladamente.